Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio aqui da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome da empresa com a fusão da CETIP e com a BVMF Bovespa, no Centro Histórico de São Paulo. E lembro a você que esse programa que você vai assistir pelo canal do Boi ou pelo SBA, na próxima semana você poderá vê-lo no YouTube. Tem uma página lá do programa, a página chama Programa Mercado Futuro. Esse programa irá para lá e você assiste quando quiser, a hora que quiser, a internet, está no YouTube. E estando no YouTube, vai no meu outro canal lá, que é o Direto da Bolsa, que esse já é mais curto, é um boletim de mercado financeiro, mercado agrícola e às vezes até sobre política eu falo. Não com muito gosto, com muito prazer, mas eu falo. Bem, um exemplo clássico do assunto que a gente vai falar hoje é a pesquisa, a ciência, o que ela conseguiu com a avicultura brasileira, a avicultura industrial, né? É um exemplo clássico. Lá atrás, há muito tempo, antes do meu entrevistado acho que ter nascido, esse pessoal todo que produzia carne de frango se juntou, que é uma coisa inédita no Brasil, e falou, vamos aumentar o consumo de frango no Brasil? E eles fizeram isso e aumentaram. Tanto que nós aqui de São Paulo conhecemos muito bem uma história de um sambista, compositor paulistano, que é o Adoniran Barbosa, né? João Rubinato é o nome dele, era o nome dele. Ele tinha até história, que é isso há 20, 30, acho que 40 anos atrás, talvez mais. Ele dizia que pobre quando come galinha, ou ela está doente ou ele, né? Quer dizer, não era essa fartura de carne de frango. Tudo isso foi graças à pesquisa e eu vou ficar por aqui, porque eu quero ouvir o meu entrevistado. Que é o Brasil hoje é um dos maiores produtores de frango, maior exportador, enfim. Eu vou conversar sobre pesquisa com o professor doutor Ricardo, pesquisa na área de reprodução, pesquisa na área de aves, tá? Professor doutor Ricardo José Garcia Pereira, ele é do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, aqui de São Paulo, da USP, tá bom? Vamos falar de avicultura industrial e outros temas. Professor, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos. Isso que eu falei não é mentira, foram vocês que fizeram a avicultura Sim, virar essa coisa de 40 dias e... a avicultura deu passos muito largos, né, É. nessas últimas décadas, né. Aproveitando até a sua deixa, né, com relação ao consumo, realmente essas melhorias, né, com relação à avicultura fizeram com que o brasileiro, né, de mais ou menos 10 quilos per capita, né, consumo por quilo ano, passasse o ano passado aproximadamente 42 quilos de carne de frango ano, né? Isso foi um aumento assim extraordinário, né? E tudo isso se deve à pesquisa, né? Porque se a gente for voltar no passado, há mais ou menos em 1960, né? Um frango para chegar mais ou menos a 1,5 kg, ele levava quase 70 dias, né? E agora, 2 quilos e pouco, a gente chega em 40 dias, né? Então, realmente, isso é fruto de uma evolução de pesquisas em diversas áreas da avicultura, né? Que é a nutrição, ambiência, reprodução, bem-estar animal, né? Entre outros fatores que fizeram com que esses frangos, genética, né? Inconfundivelmente a genética teve um papel, né? A seleção genética foi muito preponderante nesse Eu queria que o senhor processo. explicasse para a gente, que você explicasse para a gente, perdão, que nesse tempo do frango ou a pessoa está doente para hoje, naquele tempo o Brasil importava a matriz, não é isso? Ele não tinha esse Isso, ciclo completo. isso. Como é que está isso hoje? Isso foi uma evolução, né? Porque, como você mesmo comentou, o Brasil, há uns 40 anos atrás, não tinha os seus reprodutores aqui, Não. né? E é uma pirâmide, é um sistema de pirâmide em que você tem linhagens puras que vão produzir avós, bisavós, vão produzir avós, matrizes, para chegar no nosso frango. Né? Então a gente chegou ao patamar de não ter nem mesmo matrizes, né, no país, ao ponto que hoje, no Brasil, estimativas de 2016, é que a gente tem aproximadamente 50 milhões de matrizes produzindo pintinhos de frango.
né? E fora isso, a nossa parte genética, aqui no Brasil, nós já alojamos, né, avós e bisavós. A gente só não aloja aqui no Brasil ainda linhagens puras, né? Mas assim... Que vem do Canadá, Que Estados vem, Unidos. vem da Europa, vem Estados Unidos, Canadá, né? As empresas de genética que possuem as linhagens São puras. poucas, né? São grandes. São muito poucas, são muito poucas. Hoje está confinado a 4 empresas, 3 são empresas. 4 empresas gigantescas. A segunda questão. No que exatamente vocês trabalham hoje? O que vocês tentam melhorar hoje na questão da avicultura industrial? Reprodução, enfim. O nosso grupo basicamente ele se concentra, né? A gente botou até a sigla GEMA, né? Grupo. Eu vi isso, só não sabia o que era. Grupo de Estudos para a Multiplicação de Aves, né? A gente GEMA tentou pra mim é fazer aquela amarelinha, né? É Grupo de Estudos para a Multiplicação de Aves. É isso que é o Esse foco. é o GEMA. O foco nosso é tentar melhorar diversos segmentos dentro de reprodução de aves. Então, nós trabalhamos exclusivamente com reprodutores e incubatórios, né, tentando aumentar certos índices. Então, índices como fertilidade, eclodibilidade. Então, a nossa pesquisa, ela foca, né, ela centra esforços em cima de pesquisas com relação à parte de sêmen, a parte de seleção de fêmeas, a parte de melhorias dentro de incubatórios industriais, para que a gente consiga maximizar os resultados. Hoje, o nosso grupo basicamente trabalha nessa linha de pesquisa, nessa parte de avicultura industrial. E essa escolha para essa linha de pesquisa tem ligação com quem faz isso, né? Indústrias, enfim. Sim, nós atuamos... Não ser aquela pesquisa que fica na Sim, essa é uma grande preocupação do nosso grupo, né? Porque a gente sabe que de uns tempos para cá a academia tem feito pesquisa, né, um pouco fora da realidade produtiva do Brasil. Então, uma preocupação muito grande nossa é a gente tentar desenvolver tecnologias e produtos que visem efetivamente serem incorporadas dentro do processo produtivo, né? Então, assim, melhorias na qualidade de produto, produzindo produtos que de repente melhorem a qualidade seminal, né, para aumentar índices de fertilidade que já não são ruins, né, são muito bons, melhorar, por exemplo, índices de incubatório, que também são ótimos, mas sempre existe uma margem para ser melhorada. Então a gente tenta focar nossas pesquisas dessa forma, de uma maneira um pouco mais aplicada, né, do que uma coisa muito básica. A gente também faz ciência básica, né? Mas a nossa preocupação no grupo é particularmente a ciência aplicada. A avicultura industrial, na verdade, são duas coisas. Tem as poedeiras que botam ovo. Isso. E tem aquele pessoal que produz os famosos pintos de um dia que você vai engordar o bichinho. Exatamente. São dois segmentos muito importantes, né? Então, é o que a gente chama de linhagens pesadas e linhagens leves. Então, existiu ao longo de décadas, né, todo um melhoramento genético para que você originasse linhagens pesadas, que é para ganho de peso, que o foco primário é ganho de peso, e o desenvolvimento de linhagens leves, que o foco primário é produção de ovos. E por que linhagens pesadas e leves, né? Porque se a gente for pensar do lado da linhagem leve, a prioridade daquela galinha, daquele produto final, né, é produção de ovos. Então, se você tem um animal muito grande, muito corpulento, praticamente boa parte da alimentação que ele consome não vai para a produção de ovos e sim para a manutenção da carcaça, né? Então, se você for olhar, até parecem duas espécies diferentes, porque você vai pegar, por exemplo, uma matriz de reprodutores pesados, uma matriz de reprodutor pesado, um galo pesa 7 quilos, uma fêmea chega quase a 4 quilos, né? Ao passo que as linhagens leves, os machos e as fêmeas, chegam, assim, o macho no máximo 3 quilos e a fêmea 2 quilos. Então, mostra que, né, tipo, há uma diferença muito grande. Você sabe que outro dia eu te falei, é exótico, talvez até... Tem um pessoal que produz um galo aí que tem 1,20 m, você já viu isso? Galo índio. Galo índio, você já viu isso? Já vimos isso. Sim. Cara, o galo é maior que a gente, bobear. Só espora é um negócio assim. Professor, já estamos no primeiro intervalo. Eu converso com o professor Dr. Ricardo José Garcia Pereira. Ele é do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia aqui da USP, Universidade de São Paulo. Aliás, outro dia, quanto mais eu digo para vocês que eu sou leitor compulsivo, né? Eu leio tudo.
menos bula de remédio, que eu não posso ler porque eu começo a ter os sintomas de problemas que o remédio pode dar. Vim a saber, lendo um artigo, sei lá se no Valor ou em outro jornal aí, que a grande vitória, o grande símbolo não, porque funciona, não é apenas um símbolo, da famosa Revolução de 9 de julho de 1932, né? Foi a revolução aqui, nós paulistas e paulistanos contra a ditadura de Getúlio Vargas, que o resultado da nossa vitória foi a criação da USP. Olha que coisa interessante. O programa Mercado Futuro também é cultura. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta. A conversa hoje é sobre avicultura. Eu converso com o professor doutor Ricardo José Garcia Ferreira Pereira. Nem lendo, desculpa, professor. Ele é do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP aqui de São Paulo. Antes do intervalo a gente falava, você estava explicando esse negócio da leve e pesada, a poedeira e a... Na questão do... Você me falou que vocês fazem sexagem também, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, na bovinocultura hoje, não sei se isso é inventado aqui no Brasil, mas eles têm um negócio aí que quem é pecuarista adora, que se chama inseminação artificial a tempo fixo. Sim. Que é uma mão na roda. Você insemina 500, 1.000, 10.000 por um tempo. Na avicultura tem alguma coisa parecida? Na verdade, ou em gestação, digamos? Eu até brinco com um professor do nosso departamento, que foi uma das pessoas que assim, difundiu essa tecnologia da IATF aqui no Brasil, o professor Pietro Baruzelli. Mas eu brinco que a galinha é um bicho tão evoluído, né, que na verdade a gente nem precisa fazer isso. Não precisa. Por quê? Porque como hoje, se você for observar, né, que uma galinha, com todo esse melhoramento genético, etc., ela produz, né, por exemplo, no caso de linhagens leves, até 330 ovos ano, né? Então quer dizer, é quase que uma ovulação por dia. Então a gente nem concentra mais, né? Então assim, as ovulações elas são tão sequenciais nas galinhas em que você não precisa fazer esses mecanismos hormonais para tentar concentrar inseminações, né? Então as ovulações elas ocorrem ao longo de todo o ciclo e os galos fecundam ao longo de todo o ciclo. E a inseminação artificial, ela é importante, na verdade, mais para a indústria de perus, né, do que para a indústria de galos, né? Os galos, eles são extremamente eficientes em cópula natural, então a gente acaba não inseminando. A inseminação não foi uma tecnologia que se difundiu muito na avicultura industrial na parte de galinhas, né? Mas se difundiu enormemente na parte de perus, porque a espécie hoje mais inseminada no mundo, assim, são os perus, né? O Brasil é curiosíssimo. Quando começaram a criar perus no Brasil, eles têm tribo, né? Eles se atacam uns aos outros, né? Parece que isso é uma característica. E hoje, por exemplo, o Thanksgiving nos Estados Unidos se come, acho que, não sei se mais peru que vai do Brasil, mas está por ali, viu? O Brasil virou um grande exportador, né? Então. Sim. Como disse um amigo meu a empresa, com certeza você conhecia, ele trabalhou lá. É uma empresa em Campinas que faz vacina para avicultura. Agora me fugiu o nome. Ele fazia de chacota para me deixar sem graça aqui. Dizia, não, você não come peru. Peru é muito grande. Você come a perua, porque o peru não cabe no forno. É a fêmea que a gente come. Porque os perus são enormes, né? Na verdade, a gente come embutido de peru. Isso é resultado de uma seleção genética muito forte, né? Se você for olhar hoje os reprodutores, o que a gente come, na verdade, da mesma forma que o frango, é um peru assim que foi criado, ele não chegou nem a ser adolescente, né? Ele é bem novo e é abatido bem novo, por isso que a gente tem aquele tamanho. Por quê? Porque um macho de peru hoje, um reprodutor, ele pode chegar a 45 quilos. Né? Então ele é um monstro. Já foi, né? E a fêmea, ela geralmente chega a 15 quilos. Então essa foi uma das razões do porquê a inseminação se difundiu muito. Porque um macho grande desse jeito, ele consegue inseminar 3 a 4 fêmeas por cópula natural, assim, com bons índices de fertilidade. Na inseminação artificial, a gente passa para 40 fêmeas. Então, assim, hoje na avicultura industrial, 100% dos perus produzidos, eles são resultado de inseminação. Vocês mexem com isso na USP? Sim, nós mexemos com inseminação artificial, congelamento de sêmen, né, para
para a preservação tanto de material genético na parte de avicultura industrial, quanto na preservação de material genético de aves selvagens. Olha, um ex-ministro, é jornalista, Miguel Jorge, mas já foi ministro também, veio um dia aqui, eu falei para ele que eu ia fazer uma pergunta difícil, ele falou que não tinha pergunta difícil, tem resposta difícil. Eu e minha sogra temos discutido, reclamado muito, porque alho hoje em dia, alho que você compra, alho roxo, já não deixa a gente com cheiro de alho, perdeu o sabor. Tomate, eu desconfio. Tomate, por exemplo, se você quiser um tomate saboroso, esse é meu conselho, ninguém precisa seguir. Eu compro tomate italiano em lata, porque o brasileiro não tem gosto. E eu acho que eu sei por quê. Vocês, pesquisadores, coitado, o Ricardo não tem nada com isso, ele mexe com aves, gente. Mas os pesquisadores lançaram um famoso tomate que tem uma vida útil muito longa na prateleira, só que eu acho que esqueceu de botar o gosto. Essa é a minha opinião. Não tenho nada a ver. A minha pergunta é a seguinte: já se fez na área industrial de aves, um frango que eu não sei o nome, Chester, e tinha um peito que eu duvido que ele ficasse de pé. O frango normal, esse industrial, hoje você tem opções de outros tipos de frango, seja caipira, o nome que você quiser dar aí, que a carne é mais escura do que esse criado, né, o industrialzão, né? Você tem opções para ter uma carne mais cara, mas mais saborosa. No departamento da FMVZ lá, vocês se preocupam com qualidade da carne? De uma maneira geral. Na verdade, a pergunta não é difícil. Sim, sim. Na verdade, né, dentro da faculdade, nós somos apenas um departamento dos outros 7 departamentos que nós temos lá. E entre os departamentos a gente tem um grupo de tecnologia de produtos de origem animal. Okay. E aí esse grupo ele acaba se preocupando com relação à qualidade de carne, sabor e etc. Com relação ao sabor, né, por exemplo, o Chester, ele é fruto de melhoramento genético. Né? Então, o que acontece? A gente, dependendo, obviamente que as pesquisas e as seleções genéticas, né, tanto as pesquisas dentro de universidade, quanto as pesquisas sendo desenvolvidas dentro de indústria, né, quem dita qual que vai ser o rumo é o consumidor. Né, sempre. Então, eu lembro quando foi o Chester, né, era porque os consumidores, tinham consumidores que gostavam, principalmente na época de Natal, de animais, né, de aves com peito bem grande e tal. Então, houve uma seleção, uma criação de linhagem e tal, para que houvesse o Chester. Agora eu vou brincar com você, professor. Se for só pelo gosto do consumidor, o Brasil vai querer um porco que seja uma grande linguiça, porque nós adoramos linguiça, um churrasco. Vai querer que o boi só tenha picanha, não tenha 100, não tenha lagarto, só picanha. Só picanha. Somos os maiores importadores de picanha, acho que, do planeta. E o que mais? Bom, e peito, né? Porque eu gosto de peito de frango, né? Não, eu gosto de peito de frango e tudo, mas eu confesso para você, agora não é pesquisa, nós vamos falar já de outra linha que eles têm lá de pesquisa, muitíssimo interessante. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu gosto de coxa e entrecoxa, as partes do frango que eu gosto mais. E de bovino, como eu falo muito sobre isso, carne perto do osso é mais saborosa que tem, seja com genética, sem genética, é por aí. Nós vamos ao intervalo, depois o professor vai falar de uma outra linha de trabalho lá, que é mais legal, mas eu deixei para o fim para a gente ficar curtindo, que é uma linha de pesquisa que visa preservar animais, aves, digamos assim, em extinção. Eu não sei bem o que é, por não pedir para ele me contar antes, mas ele vai contar para vocês. Vamos ao intervalo, a gente volta já. Ok, estamos de volta, é o último bloco, um programa que eu entrevisto o professor Dr. Ricardo José Garcia Pereira. Ele trabalha no departamento, dá aula, né? Ele faz pesquisa no Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia aqui da USP, em São Paulo, no magnífico bairro do Butantã. Se você vier a São Paulo, aqui também é turismo. Se você vier a São Paulo, vai conhecer a USP. É um belo lugar para passear, viu? De bicicleta, a pé, fora as coisas que tem para ver lá da universidade mesmo. Tem uma biblioteca esplêndida, maravilhosa, né? Tem coisas incríveis, mas não é disso para a conversa hoje.
A linha dessa pesquisa de preservação, que é legal. Vamos ver o que vocês estão fazendo. Na verdade, a gente sabe que hoje o Brasil ele detém uma das maiores biodiversidades de aves do mundo, né? Então nós estamos entre os 3 países com maior biodiversidade do mundo. Mas infelizmente, hoje nós lideramos um ranking, né, de espécies ameaçadas, né, de aves. Então o nosso grupo ele tem concentrado esforços com relação à criopreservação, né, o congelamento de gametas, né. Infelizmente nas aves, né, a gente lida muito com espermatozoide. Por quê? Né? Porque o óvulo na fêmea, né, na ave, é a gema, né, e isso faz com que a gente tenha um trabalho muito grande de como que a gente vai congelar um óvulo daquele tamanho, né? Se a gente for pensar, a maior célula no reino animal é o óvulo do avestruz, né? Que é a gema do avestruz. É a maior célula animal. Se um ovo de avestruz fazer um omelete para 8 pessoas... Exatamente. São equivalente a 12 gemas de galinha. Então, assim, isso traz uma dificuldade muito grande, né? Então, a gente hoje tem, para trabalhar com material genético, a gente consegue conservar apenas o sêmen, e isso faz com que a gente trabalhe com outras tecnologias alternativas. Uma delas é o transplante de células germinativas. O nosso intuito é fazer com que o galo, né, uma ave receptora, que é o galo, produza sêmen de outras espécies. É possível isso? É possível. Que coisa louca. A gente, porque assim, nos machos, né, ser humano, aves, mamíferos em geral também, a gente tem células-tronco testiculares, né? Então a gente consegue, através dessa tecnologia, resgatar essas células-tronco testiculares e transplantar essas células-tronco testiculares numa ave receptora, que no caso nosso é o galo, né? Ou seja, o galo vai produzir sêmen de outras aves. A gente hoje tem um trabalho com uma espécie... E isso é retirado com... Isso a gente retira com uma técnica de colheita de sêmen. E aí a ideia é a gente fazer a inseminação artificial com esse sêmen em fêmeas daquela espécie em questão. Então, por exemplo, a gente tem o mutum de Alagoas, né, que é um galiforme, é uma galinha, né, um galiforme preto, né, e que ele já foi extinto da natureza, né, ele já não existe mais na natureza. Então, o nosso trabalho hoje foca tentar resgatar material genético desses indivíduos, né, essas células-tronco de indivíduos que ainda permanecem vivos, né, e aí transplantar isso em galo para que a gente consiga... Cara, um galão enorme que não está em extinção, pelo menos onde eu moro, é o jacu. O jacu é um parente do mutum, mas não que não está em extinção. Ele não está. Não está em extinção porque você não sabe que folgado que o bicho é, cara. O bicho entra em casa para comer. Ele é bem espaçoso. Super espaçoso, muito à vontade. O jacu, para mim, parece um piruzão, né? O mutum ele não é muito diferente. Ele é um bicho com uma coloração bem negra. Ele já não vive na natureza, o mutum. Essa espécie de mutum ela foi extinta do Nordeste brasileiro. Então, hoje a gente só tem aproximadamente, acho que são 300 indivíduos, todos em cativeiro. Não existe. E vocês devem ter, isso deve ter até no Google, né? As aves brasileiras que estão em extinção, as mais graves? Sim, as mais graves. Hoje, né, a gente tem 2 espécies extintas, né, que são mais conhecidas, que é a ararinha azul, né, e o mutum de Alagoas. São extintas na natureza, né? A gente tem cativeiro, mas elas não mais existem no seu habitat natural, né? Mas a gente tem infelizmente, nós temos um grande número ainda de espécies ditas, né, ameaçadas. Professor, vendo com os seus olhos, o olhar de pesquisador, não tem algumas espécies que deixam de existir porque o mundo mudou tanto que já não é para elas? É uma coisa meio... Então quer dizer que é meio natural. Algumas assim espécies, como o pterodáctilo. Isso. Algumas espécies a gente acredita que mesmo que não houvesse assim, o processo humano, né, a presença humana, de repente elas estariam extintas. Na verdade, o problema da extinção é a velocidade da extinção, né? Então, por exemplo, espécies que, de repente, num processo natural, levariam séculos para se extinguir, né? Pela presença humana, a gente está acelerando muito o processo. E, infelizmente, espécies que não estariam extintas, mesmo que não houvesse a presença humana, elas estão se extinguindo também. Então, quer dizer,
é inegável que o ser humano ele faz parte desse processo de extinção em massa, né? Na verdade, nós somos responsáveis por um processo de extinção em massa hoje. Eu fico impressionado, e é na sua área, a quantidade de beija-flor que eu vejo no terreninho lá que eu moro, que é pequenininho, mas de todos os tamanhos, todas as cores, umas coisas minúsculas, outros grandões e tal. É uma biodiversidade grande, né? Por exemplo. E outra coisa que eu acho curioso e interessantíssimo nessa questão da preservação é que essas aves, por exemplo, São Paulo da minha juventude, que não faz tanto tempo assim, apesar da careca, você não tinha pássaros aqui na cidade. Hoje você tem sabiá, você tem sanha, você vê tudo. Às vezes até aquele gavião peregrino, que é um viajante, né? É um migrador. As aves se adaptaram à cidade, né? Sim. Tanto que os sabiás cantam a noite inteira, porque diz que é tanto barulho que eles não conseguem namorar, isso é verdade? Eles se adaptaram, obviamente, né, à presença humana, né? Na verdade, houve uma seleção, né? Claro. Então os animais que mais se adaptaram foram reproduzindo. O que acontece... Aí é Darwin, né? O mais forte foi sobrevivendo. Mas assim, o que acontece também é que a gente aumentou a nossa preocupação, por exemplo, na cidade de São Paulo, com relação às áreas verdes, a presença de áreas verdes, né? As pessoas hoje, elas estão super inclinadas à criação de parques, à criação de jardins, até dentro de casa, né? Cultivar plantas, etc. Horta vertical. Horta vertical e etc. Então, eu acho que esse processo, né? Obviamente que houve um processo de seleção em que algumas espécies foram favorecidas, né? Então, a gente tem uma biodiversidade hoje em São Paulo que, muito provavelmente, comparada a 50 anos atrás, ela é menor, dentro da cidade de São Paulo. Mas ela existe, né? Mas, além disso, acho que essa preocupação da população como um todo, com relação a áreas verdes, a preservação de espécies, né? Eu acho que isso foi uma coisa assim que realmente gerou muito benefício à preservação dessas espécies que você está comentando. Hoje São Paulo tem parques interessantes e Sim. uma vez não é da sua área, nosso tempo está acabando, viu, professor? Você já viu que você vai ter que vir outro dia para falar outras coisas. Um prazer. Uma vez eu entrevistei não sei exatamente se era veterinário ou não, francês, que veio retirar cervo pantaneiro de uma área que foi inundada. E na entrevista, evidentemente, ele falou aquilo e tal, que tinha 300 espécies, que 300 animais que ele tinha visto. Mas depois que terminou o programa, ele falou assim, não eram 300, tinha uns 3.000 e pouco. Muito mais. Mas se eu falar isso aqui, os caras saem com espingarda, saem matando. Então você tem, infelizmente o homem, não todos, né, mas gosta dessas coisas. Podia mandar quem gosta caçar javali que invadiram o sul lá, né? Pomba. Pomba que tá. Bicho, é uma espécie invasora. Bicho inútil, pomba, né? Sabe como é que a gente chama pomba lá em casa? O rato que voa. Ô bicho inútil, só francês para comer. Pigeon, né? Professor, nosso tempo acabou. Muito obrigado, eu adorei conhecer o senhor, adorei essa linha de pesquisa. Acho que a gente vai falar mais. Se o senhor gostou, volta, né? Se não gostou, eu posso fazer nada. Eu que agradeço o convite. E o professor Ricardo José Garcia Pereira, cara, o meu pé aqui está me dando cada baile. Ele é do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP aqui em São Paulo. O programa foi sobre avicultura industrial e sobre essa linha de preservação, para a gente entender um pouco melhor. Muito obrigado. Obrigado a você. Até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Até lá.